Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos então aqui continuar o nosso curso de montagem desse site, o Phototime. Agora a próxima parte aqui que a gente precisa montar são essas duas seções aqui que são bem parecidas. A gente vai montar elas mais ou menos ao mesmo tempo, né? Esse represente a sua vida com fotos e aqui a parte de design. Basicamente é um texto que daí tem um título, um texto, um botão, e daí tem uma imagem, né? Tem uma imagem aqui na direita e tem uma outra imagem na esquerda, na seção seguinte, né? Então vamos lá. Como sempre aqui minha tarefa aqui está rodando. Tem o Sublime Text também, está aberto aqui já no index.html. E cadê aqui? Aqui mais para baixo a gente tem duas sections bem simples, né? Seção representante e seção design. A única coisa que eu vou adicionar aqui é colocar um div em volta desse bloco, né? Vai facilitar um pouco ali a manipulação que a gente vai precisar fazer de largura. Vamos colocar aqui... Vamos colocar a seção design conteúdo. Ou a gente podia também chamar de seção design texto, de repente. Seção design conteúdo, aqui vai ser seção represente conteúdo. Tá, tendo isso, vamos dar uma olhadinha aqui no SES. A gente já criou aqui um arquivo para cada um, né? A gente vai trabalhar aqui com design e com represente. Aqui no carregamento o represente está antes, né? Então tem algumas coisas que vão ser gerais, podem ser que sejam até gerais das duas, né? Mas a gente já vai ver. Então vou abrir aqui o CSS para a seção represente e outra para a seção design. Esse aqui posso fechar. Tá, então vamos ver o que a gente tem ali. Para começar, a gente tem um botão que a gente já estilizou, né? Que, se não me engano, aqui a gente chamou de botão mesmo, né? Classe botão. Então aqui nesse link, né, no Comece Agora e no link do Saiba Mais, eu vou aplicar a classe aqui, né? Primeira coisa. Class botão. Então dá uma olhadinha ali no navegador, você vê que ele já está estilizado aqui. Claro que pode ser assim, né, que precise algum ajuste ali, mas nesse momento está ótimo, né, é o que eu quero. Um estilo aqui que vai ser compartilhado, né, então só fazendo uma breve análise, é o título, né, então você vê que o título aqui está no mesmo estilo e verde, e aqui você vê que o mesmo título ele já está preto, aqui ele está branco e aqui está preto de volta. Então só essas duas seções elas compartilham desse estilo aqui. Tem várias maneiras de abordar isso, mas sem complicar muito aqui, eu só vou por estilos gerais mesmo, né? Seção represente H2 e seção design H2. Vamos só lembrar aqui como é que eu chamei de cor verde mesmo, né? Color cor verde, a variável que a gente criou. E text transform uppercase para que fique maiúsculo, né? Tudo em caixa alta. Então você vê aqui que já está mais ou menos da forma que a gente quer. Outra coisa que a gente pode fazer é pôr um pouquinho de letter spacing, se for o caso. 0.1 em ou 0.05 em. 0.1 em já ficou bom aqui. Você vê que as letras do título elas são um pouquinho mais espaçadas, assim como você vê aqui no layout. E daí você tem esse fluxo aqui que ele é muito comum, né? Então como é que funciona? Você tem elementos dispostos na vertical e você tem uma margem entre eles. E geralmente, né, aqui no layout, assim, não vou dar muita atenção a isso, mas
Geralmente no site você vai querer um ritmo vertical constante, né? Que esse ritmo seja... que, por exemplo, que abaixo do título você tem uma margem, abaixo do parágrafo você tem uma margem, só que na parte de baixo do botão você não quer colocar margem, né? Então você quer que tenha margem entre esses dois elementos aqui, entre esses dois elementos aqui, e aqui não. Então isso é uma coisa muito comum, né? E infelizmente a gente não tem muito ainda. A gente não tem a melhor ferramenta para fazer isso, que o Flexbox depois vai ser capaz de fazer isso decentemente, mas ainda não, assim, estamos quase lá. Então eu vou usar aqui a técnica que eu uso, que é talvez eu já tenha usado aqui, que é a da um americano lá, suponho eu que seja um americano lá que escreveu um artigo sobre essa técnica. Ele chamou de seletor da coruja lobotomizada, né? Então é que parece uma coruja assim que foi lobotomizada, enfim. Que aí você usa um seletor para que você consiga pôr margem aqui e no último não, né? Tem duas formas de fazer isso. Eu acho que vale a pena abordar as duas aqui, né? Seção represente e seção design. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui no SES. Então o SES tem um atalho aqui que, se você pôr o e-comercial aqui e der traço conteúdo, quer dizer que ele vai selecionar ponto seção represente traço conteúdo, ponto seção design traço conteúdo, né? Deixa eu ver aqui se compilou normal, então tá certo. Então isso aqui já vai fazer ali já vai chegar bem na parte que eu quero, vai chegar nesses dois conteúdos aqui, tá? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero selecionar todos os elementos, exceto o último, e pôr uma margem embaixo. Então essa é uma forma de fazer. Eu posso pôr assim tudo que tiver dentro, né? Então seletor de descendente direto, tudo que tem dentro, not, né? Que não seja last child. Então esse é um seletor mais avançado, composto aqui, né? Mas está falando assim, ó, tudo menos o último. Basicamente é isso que eu estou falando. Eu ponho margem bottom lá de, por exemplo, 1.5, vou pôr RM, já vou explicar por quê. Então você vê que aqui fica a margem, né? Vamos dar uma analisada. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Você vê que o H2 tem margem, o parágrafo tem margem e o botão não tem margem. Então é bem o que eu quero, tá? Então essa é uma forma de fazer. Isso vai pressupor suporte ao seletor not, né? Esse dois pontos not aqui. Mas eu acho que ele está com bom suporte hoje em dia. Então isso é uma forma de fazer. A razão de eu ter usado RM, né? RM quer dizer root EM, né? Então é o EM da raiz. Então basicamente ele vai pegar, se eu deixar aqui só EM, você vê que viu ali a diferença, né? Ó, tô indo e voltando aqui para você ver. Se eu deixar só EM, o H2, como o H2 tem um tamanho maior de fonte, a margem dele vai ficar maior proporcionalmente. Eu quero uma margem constante aqui nesse caso, então eu vou usar RM, ele vai usar o root EM, ele vai usar o EM definido na tag HTML, né? Que se eu clicar aqui não vai ter nada definido, mas o navegador põe estilos básicos, basicamente aqui na tag HTML vai ter um negócio assim lá do navegador, font size 1em, vai ter font size 16 pixels, alguma coisa assim, que é o 16 é o padrão, tá? Ok, então essa é uma forma de fazer. Ela tem a sua utilidade. Na verdade eu uso bastante isso daqui. A outra forma é a da coruja lobotomizada. Eu acabei pulando ela, coitada lá. Então é assim, ó. Tá vendo? Então essa é a carinha da coruja lá que teve que teve o cérebro lá retirado, uma parte do cérebro retirada. Então isso aqui quer dizer o quê, né?
quer dizer, tudo... esse mais aqui é o seletor de irmãos, né? O sibling selector, né? É o seletor de elementos irmãos, né? Os que estão no mesmo nível. Então eu estou dizendo aqui basicamente tudo que está próximo de alguma coisa, né? Tudo que é antecedido por alguma coisa, eu vou adicionar um estilo. Então esse aqui vai fazer o contrário. Então o H2 tem um elemento que o antecede no mesmo nível, o H2 não tem. Então o H2 não vai ter margem. O parágrafo tem um elemento que antecede? Sim, tem um H2. Então o parágrafo vai ter margem. E o link aqui, o A, tem elemento que antecede? Tem, é o P. Então esse daqui também vai ser selecionado por esse seletor. Então daí aqui é o contrário. Eu ponho margem top 1.5 RM, tá? Porque eu estou selecionando... No outro eu estava fazendo o contrário. Eu estava selecionando o H2 e o P. Agora eu estou fazendo o contrário. Estou selecionando o P e o A. Então, voltei aqui e está o mesmo efeito. Tá certo? Então, isso aqui, eu vou deixar aqui comentado, né? Para que vocês possam ver. Então, isso daqui, essas duas técnicas funcionam e eu uso bastante para fazer esse tipo de coisa, né? Que aparece muito no site. Já que eu fiz essa regra geral aqui, vamos também trazer essa outra. Eu posso fazer aqui posso deixar assim genérico dessa forma, assim, qualquer H2 que tiver aqui dentro. Só para manter a equivalência com a regra anterior. Ok, então vim aqui, tá certo. Agora o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso pôr eu preciso pôr uma altura aqui para essa seção, né? Porque ela precisa de um espaço para imagem e tal, ela tem esse padding e tudo mais. Então a gente vai pensar aqui em algumas maneiras de fazer isso, né? Essa altura aqui ela pode ser definida de repente num esquema de altura mínima, né? A primeira coisa que eu vou querer fazer aqui é pôr um pouco de padding nesse próprio conteúdo, né? É bom pôr um padding generoso. Acho que eu estou sem meu plugin aqui. Então é bom pôr um padding generoso aqui. Então 5 EM em cima e embaixo e daí 0. Esquerda e direita. Só para ele ficar bem espaçado assim, né? E aí outra coisa que eu posso fazer, né, nesse caso que eu estava falando, colocar uma altura mínima na seção em si. Por exemplo, um min height 50 VH, por exemplo, que é 50% da tela. 50% da altura da tela, né? Então daí você vai ter aqui uma certa altura, a gente já vai ver se isso daqui é suficiente ou não. Depois, acredito aqui que esse monitor aqui não tá tão bom. Não, agora consegui ver. Aqui tem uma cor bem de leve nessa primeira, né? Então eu vou pegar essa cor aqui. É um cinzinha bem claro. E esse eu vou pôr só na seção represente. Então aqui ficou com um cinza bem clarinho, talvez não apareça aí para vocês. Outra coisa que eu vou fazer aqui, então veja que quando eu coloquei 50 VH, o texto aqui ele não está centralizado, né? E eu quero que ele fique centralizado nessa área vertical. Daí para isso eu posso transformar essas seções num flex container, né? Então display flex e ali align items center, né? Na verdade, vamos fazer aqui um pouquinho diferente. Flex direction column. Então vamos fazer aqui um flexbox coluna com na verdade, peraí.
com Align Items aqui não é o que eu quero agora aqui, só deixa eu dar uma olhada no aqui, Inspect Element, vamos ver aqui nosso elemento. Esse aqui, seção represente, Flex Direction Column, Justify Content Center. É isso aí. Então, Justify Content Center, ele vai ficar centralizadinho aqui. Então, assim, não dá tempo de explicar aqui, mas às vezes a gente se confunde um pouquinho, mas o Flexbox ele tem dois eixos, né? Ele tem um eixo principal e ele tem um eixo cruzado, né? O eixo secundário. E como eu fiz aqui um sentido coluna, se eu quero centralizar no eixo principal, eu tenho que usar Justify Content. Se eu quero mexer em alinhamento no sentido cruzado, eu vou usar Align Items. Então, essa nomenclatura, ela obviamente vai servir tanto para um Flexbox que seja linha, quanto para um Flexbox que seja coluna. E aí eu tenho que limitar o tamanho aqui o tamanho desse texto, porque daí eu tenho que deixar um espaço para a imagem, né? Então vamos colocar a imagem primeiro. A seção represente aqui vai ter esse background e daí vai ter o background da esse aqui ficou sem extensão, o nome dessa imagem aqui. Ok. Então daí ele vai ter essa aqui, a mão, né? Mão iPhone.png. URL /imagens /mão iPhone. Só testar aqui. Tá, apareceu aqui, tá repetindo, então tá certo. Vamos por lá no repeat. Aí eu vou querer isso para direita, right bottom, tá? Então essa eu quero a direita e abaixo. Ok, tá mais ou menos, né? Nesse conteúdo em si, acho que eu vou pôr, nesse momento aqui eu vou pôr um pouquinho de padding, só para não ficar grudado ali no canto. Vou deixar aqui com padding e daí a gente vai ter que definir algum tipo de proporcionalidade aqui que vai funcionar para a maioria dos casos, né? Então vamos supor, eu posso pegar aqui para o conteúdo, deixar a largura máxima sendo, sei lá, metade da viewport aqui, 50 VW. Né? Ó, tá vendo aqui assim, acho que até um pouco mais, de repente 60 VW. Né, tá aqui. E aí, para a mão em si, para não ficar enorme desse jeito, eu também posso pôr algum tipo de proporcionalidade, né? Então, para pôr o tamanho aqui do background, eu preciso pôr uma barra logo depois do posicionamento. Ou então, eu vim aqui embaixo e ponho background size, né? Mas eu posso pôr uma barra aqui e dizer assim, ó, no eixo X, né, na largura, eu vou querer aqui no máximo 35 VW e a altura eu vou deixar automática, né, proporcional. Agora ficou pequenininho demais. Vamos mexer aqui no próprio ferramenta do desenvolvedor, que daí fica mais fácil. Clica aqui no número, né? E vai daí mexendo aqui, ó, 50. Uns 50 VW tá bom. Só que daí agora daí tem mais uma questão, que essa imagem aqui, ela tá assim, essa seção ela tá se estendendo com a tela, né? E se você for ver no layout aqui, ela chega num limite, né? Ela tem um limite aqui de mais ou menos 1024, né?
Então é 60, dá 60 em certinho. Daí para isso eu geralmente defino assim uma classe adicional, uma classe ajudante que a gente chama, né? Que daí vai definir essa largura do site. Para isso é comum que eu crie ali na pasta do SES uma pasta, por exemplo, helpers, né, ou ajudantes, ou pode dar o nome ali que você quiser. Vou fazer aquele arquivinho load. Foi isso que a gente chamou? Load. E aí eu vou fazer um outro arquivinho chamado largura.css, né? Pode ser qualquer coisa. Opa, não é aqui. Import largura. Só deixa acertar os imports aqui. Import largura. Aqui nos estilos eu vou importar os helpers por último. Então, helpers. Daqui, enfim, você pode chamar do que você quiser. Eu vou chamar largura-site ou largura, vamos chamar largura conteúdo. Qualquer coisa assim. Tem como abordar isso de forma mais sistemática, mas eu não vou fazer aqui. Daí, basicamente eu vou pôr assim, largura máxima 60 em. Então vai deixar aquela maleabilidade do responsivo, que eu não vou assim tratar muito aqui do responsivo nesse curso, mas já é de praxe, né? E aí para isso a gente vai precisar fazer aqui uma outra div, né? Fica mais correto aqui fazer daí mais uma div que usa essa classe largura site. Talvez tenha alguma coisinha ali que a gente tenha que mudar no CSS. Tem aqui, ó, largura site para as duas, né? Deixa eu ver aqui se deu erro na minha compilação. Não deu certo. Eu acho que eu pus largura site, né? É que eu uso bastante esse nome largura site, já usei bastante. Vamos pôr largura conteúdo aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa. Tá, largura máxima 60 em. Tá, deixa eu dar uma olhadinha agora porque que não tá limitando. Essas coisas a gente se... não, ela tá limitando, então tá certo. Essas coisas elas acontecem, a gente tem que saber diagnosticá-las, né? Vamos por aqui margem zero alto, né, que eu esqueci, para centralizar esse conteúdo. Então você vê que ele está centralizado. Agora o que acontece é que a imagem ela tem que ser colocada de fundo nessa área de 1024, né? E também a proporcionalidade ela tem que ser feita ali de acordo. Então deixa eu desligar esse modo responsivo aqui por enquanto. Vamos ajustar lá o nosso CSS. Então aqui seção represente. Essa parte de largura do conteúdo é que vai ter a imagem, né? Então eu vou tirar esta parte aqui e vou colocar aqui. E a seção em si, que é aquela parte que ocupa toda a largura da página, essa sim vai ter, né? Então agora tem os dois aqui dentro desse container. E agora é questão de eu definir algumas, em vez de eu usar VW aqui, daí eu posso usar, que eu não quero que seja indexado a tela, e agora eu vou fazer indexado ao container, então eu posso usar %, aqui, né?
Então daí vou ter aqui em porcento. A única coisa é que esse padding aqui, esse padding, ele precisa ser transferido também, senão vai dar problema. Deixa eu ver aqui nesse momento. A mesma coisa com esse Flexbox aqui. Vai tudo pro vai tudo para aquele div que eu coloquei dentro, né? Senão ela não vai senão ele não vai dar certo. Depois também dá para achar um nome melhor para essa div aqui, né? Um nome mais localizado, assim, que não seja o nome do helper. Mas aqui eu estou fazendo rapidamente para que vocês possam ver como é que funciona. Então eu passei os estilos para essa largura conteúdo. A seção represente, nesse momento ela está só praticamente uma casca pondo background, né? E daí o conteúdo está aqui dentro, tá? Então de repente eu posso até colocar esse padding aqui, o padding que estava antes lá, 5em, 2em. E daí você tem a seção aqui que já vai estar assim parcialmente responsiva, tá vendo? Ela vai seguindo a proporção. Claro que tem uma hora que não vai ficar bom, mas você vê que até certo ponto ela até que não fica tão ruim, tá? Bom, se tiver alguma dúvida, coloquem aí, que eu sei que eu falei rapidamente, mas é que senão a gente não sai daqui hoje, né? E agora eu vou fazer o contrário. Essa parte de design ela é interessante porque daí é um espelho, né? Tem aquele jogo de direita e esquerda e tal. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui para o arquivo de design. Seção design. O que vai mudar um pouquinho é essa parte aqui do largura conteúdo, né, que é largura e obviamente a imagem de fundo, né? Esse largura conteúdo ele já está, lembre-se, né, ele está herdando aqui dessa regra conjunta o display flex direction column, justify content center, né? Isso aqui já está tudo aqui. Então a única coisa que eu vou fazer aqui agora, eu vou pôr align items right. Então eu quero jogar tudo para a direita aqui do Flexbox. Então vamos dar uma olhada. Nossa, eu tô ficando doido já aqui. Align items flex end. Que obviamente o Flexbox não trabalha com direções, né? Porque ele pode ser coluna e linha, né? E o ponto right aqui. Desculpa que é de manhã aqui, a cabeça ainda não acordou. Então, põe lá align items flex end e daí ele vai pôr pro final daquele eixo do Flexbox, né? Então é o eixo cruzado, eu uso align items, ponho align items flex end. Então ele está aqui à direita do container. Mostrando aqui de novo. Eu acho que a proporção desse é um pouquinho diferente, assim, a área de texto aqui é um pouco menor, então aqui não é 60%, aqui seria uns 40% de repente. Ele ocupa menos. Opa, pus no errado aqui. Uns 40%, e daí eu vou pôr a imagem
Então ali na largura conteúdo mesmo, esse daqui vai ser, acho que só chama iPhone mesmo, né? iPhone.png, no repeat, left, e daí a gente já vai, left bottom, né? A mesma coisa, o tamanho a gente já vai ver se é 50% ou se é mais. Então ficou enorme. Então aqui a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Para isso a gente pode usar, né, as ferramentas aqui do desenvolvedor também. Então, eu acho que é mais ou menos daí uns 35%. E daí o posicionamento, né? O posicionamento aqui, ele tá bem aqui na linha, então ele tá certo. E daí o posicionamento a gente tem que pôr a imagem mais para baixo, né? A gente tem que pôr a imagem mais para baixo, senão a gente vai ficar vendo, não é a parte que a gente quer ver ali, né? Então, ao invés de bottom, a gente pode usar algum número arbitrário, né? Como a gente pode expressar isso em EMs de repente, né? Ou pode usar alguma outra unidade. Eu vou pôr aqui mais ou menos, deixa eu ver como é que tá o layout de volta. Ele está bem alinhado ali com o título. É óbvio que esse alinhamento aqui ele não vai se manter, né? Ele vai ficar mudando. Mas é só para ter mais ou menos uma ideia. Você vê aqui que por estar em porcentagem ele vai diminuindo com a tela. Isso pode ser desejável ou não. Tem alguns recursos aí já aparecendo que a gente vai poder usar para limitar a diminuição dessa imagem, né, para que ela não diminua, por exemplo, se eu não quiser que ele apareça inteiro dessa forma, né. Enfim, tem algumas coisas aí aparecendo interessantes no CSS, mas eu não vou abordá-las aqui nesse momento. Vou deixar assim, né, só deixa eu passar isso daqui para o CSS. Onde que está aqui? Copy declaration. Então tá aqui, né, 5 left, 5 AM, 35% alto. Tem uma coisa que eu esqueci de testar aqui, que acho que esse AM talvez não dê certo. Não, ele tá funcionando bem aqui tá funcionando bem por causa do texto. Só dar uma mexida na tela aqui e ali, né? Que nem eu falei, né? Não estou fazendo um site perfeitamente responsivo, assim, não é minha preocupação com esse curso. É mais essa questão de ver como resolver esses problemas de layout, né? Quando você vai construindo uma página como essa. Então vamos parar por aqui hoje. Acho que já deu para cobrir bastante coisa. Então, recapitulando, a gente adicionou classes aqui para as duas seções. A gente colocou alguns estilos compartilhados. Adicionou a classe aqui de helpers, né, para definir uma largura por conteúdo. Isso aqui a gente vai usar em outros lugares também. Mostrei aqui também esses seletores que são bem interessantes. O seletor not, né, para fazer aquela seleção de not last child. O seletor da coruja lobotomizado, lá, lobotomized all selector. Dê uma procurada aí para quem lê inglês e tudo mais, dê uma procurada no site a list apart, né, escreve assim, alistapart.com, que é um site bem tradicional aí da área. Tem um artigo falando sobre isso aqui. Que mais? E daí a gente fez a construção normal aqui, né? Pôs o fundo, tudo mais, pôs uma proporcionalidade baseada em VH, depois a gente pôs baseado em %. É interessante que hoje em dia a gente tem muitos recursos para usar mesmo o CSS, né? Muitas unidades, tem o VH, o VW, o Vmin, o Vmax, etc.
tem o EM, tem o RM que a gente usou aqui, tem muita coisa boa. E daí com isso a gente fez, né, fez estilização aqui básica e depois para a parte de design a gente só fez alguns ajustezinhos para que desse esse efeito de esquerda e direita, né. Tem uma seção aqui na esquerda, tem uma seção aqui na direita, né, para ficar um pouco mais interessante. Tá um pouquinho diferente aqui, mas isso aqui não tem problema. Depois dá pra ir ajustando essa proporção. Nesse momento acho que tá ótimo por hoje. Então tá certo. Qualquer dúvida aí, avisem nos comentários e até a próxima.